Olá, galera do Vem Aprender, tudo bem? Prontos para mais um dia de aulas aqui pela tela da TV Educativa e pelas redes sociais? Venham com a gente para mais essa viagem pelo conhecimento. Vamos começar vendo um pouco do que os nossos alunos incríveis estão fazendo. Olha só essas imagens! Muito bem, pessoal! Continuem sendo estes alunos incríveis e estudando muito com a gente. Obrigada a vocês que continuam fazendo os trabalhos dos CMEs e das escolas com muito capricho e participando sempre das nossas aulas. E nesta semana, fica aqui um parabéns especial para as escolas de Ponta Grossa, que foram muito bem no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nossos alunos estão indo muito bem! Parabéns, professores e equipes das escolas! Nossa educação tem muito orgulho de todos vocês! Agora, mais uma vez, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Eu sou a professora Maria Rosa, lá da Escola Aldo Bonde, e estarei essa semana com vocês novamente para nossas aulas de língua portuguesa. Essa semana, as nossas aulas vão ser um pouquinho diferentes. Eu vou estar explicando para vocês para frente como vai ser, tá bom? Então, vamos separar nossos materiais lá, o nosso lápis, a nossa borracha, o nosso caderno e o material que você pegou lá na sua escola, certo? Coloca lá a data de hoje, 21 de setembro de 2020, e o seu nome completo. E aula de língua portuguesa. Certo? Colocaram lá? Vamos para frente. O objetivo da aula de hoje, os objetivos vão ser ler, compreender com a ajuda da professora texto informativo. Explorar e entender textos infográficos. O que será que é isso? Então, durante a aula de hoje, estaremos estudando sobre esses temas aqui, certo? E para começar a nossa aula, eu vou convidar vocês para conhecer a Mata Atlântica. Já ouviram falar da Mata Atlântica? Então, crianças, como eu falei, esta aula vai ser um pouquinho diferente. A gente vai estar trabalhando língua portuguesa com o tema Mata Atlântica. A gente vai estar falando sobre muitas coisas da natureza. E para começar, eu quero convidar vocês para estar conhecendo um pouquinho da Mata Atlântica com um pequeno vídeo que a gente irá passar, certo? Então vamos assistir? A Mata Atlântica se estende 1.000 quilômetros ao longo do litoral do Brasil, do sul temperado do país ao norte tropical. Do litoral, a floresta se estende até 600 quilômetros para dentro do continente, criando uma ampla variedade de hábitats. Há planícies tropicais exuberantes, matas e montanhas, e áreas abertas de pedras e gramados.
Nos últimos 500 anos, grande parte da Mata Atlântica foi transformada em pasto e terras cultiváveis. Mas o que resta da floresta ainda sustenta animais extraordinários. Os muriquis não existem em nenhum outro lugar da Terra. Eles podem passar a vida toda no topo das árvores. Dividem a floresta com uma incrível gama de outros animais. São os muitos hábitats da floresta atlântica que produziram uma variedade de plantas tão rica que, por sua vez, sustentam a grande gama de animais. Um caleidoscópio de borboletas. Quase 1000 espécies de aves. Mais do que em toda a Europa. Enquanto os muriquis habitam os dosséis, outros macacos vivem em camadas complexas nos galhos abaixo. Saguis e caiararas vivem ao lado dos muriquis. Cada um deles adaptado à sua própria parte dessa complexa e diversificada floresta. Ao contrário de outros macacos nesta floresta que tem hierarquias, os muriquis vivem em uma sociedade mais igualitária, onde a paz é mantida através do toque, do abraço e de carícias reconfortantes. Os macacos vivem em grupos onde os machos geralmente são parentes e irmãos. Formam laços estreitos. Mas o laço mais forte é entre a mãe e seu filhote. Os muriquis são altamente adaptados para a vida nas árvores. Eles têm mãos longas para agarrar os galhos. A cauda é preênsil, capaz de agarrar nos ramos como se fosse uma mão, à medida que eles se deslocam pelo dossel. O grupo de animais, mães e irmãs mais jovens, vivem em harmonia no topo. Mas a afabilidade dos muriquis ainda permanece um mistério, como a maioria das coisas aqui. Entretanto, os macacos não são os únicos moradores exóticos da Mata Atlântica. Muitas das aves da floresta só existem aqui. A maioria depende dela, como os tangarás. Eles têm uma vida social bem diferente da dos muriquis. Os machos são coloridos. Já as fêmeas são de um oliva mais modesto. Mas quando uma delas chega a um certo galho, um grupo de machos se reúne ali rapidamente. Sua exibição não foi boa o suficiente dessa vez. As riquezas da Mata Atlântica, principalmente a disponibilidade de frutos, permitem que os tangarás machos passem muitas horas do dia dançando. Mesmo sem uma fêmea, os machos locais se reunirão para praticar sua rotina de dança. Geralmente, esses machos não são parentes, mas mesmo assim trabalham em equipe. Apenas um esforço coordenado irá impressionar uma fêmea. Sem uma boa apresentação em grupo, nenhuma dessas aves terá chance de acasalar.
Os tangarás estão espalhados por toda a floresta. Porém, são encontrados em maiores números, onde ela faz fronteira com outros habitats, como pântanos e pradarias. Então, crianças, gostaram do vídeo? Aprenderam um pouquinho sobre a Mata Atlântica? Certo? Então, quando estamos lá na nossa sala de aula, a gente acostuma, primeiro, antes de começar a estudar algum tema, né, explorar algum tema, ver o que os alunos já sabem, né, sobre aquele assunto. Como eu não estou lá na sala de aula, a gente não pode estar perguntando diretamente para vocês, eu convidei alguns coleguinhas para estar falando um pouquinho assim do que eles sabem sobre a Mata Atlântica. Então, os conhecimentos prévios que eles já têm sobre o assunto. Então, eles estarão representando todos vocês aqui da nossa rede municipal, certo? Vamos ver? Meu nome é Giovana, eu estudo na Escola Ada, estou no 5º ano e essas são as coisas que eu sei sobre a Mata Atlântica. Que nela vivem muitos tipos de planta, muitos tipos de árvores, muitos tipos de animais, que alguns deles são a jaguatirica, o lobo-guará, a onça-pintada, o tatu e muito mais. Beijos, tchau! A Mata Atlântica existe uma rica fauna e uma rica flora. Por exemplo, existe onça-pintada, jararaca, formiga soldada, jaguatirica. Esses são alguns dos exemplos que podemos encontrar na Mata Atlântica. Carlos Eduardo Alves dos Santos, professora Maria Rosa, Escola General do Bonde. Olá pessoal, meu nome é Luiz, estou na Escola Aldo Bonde. O que sei sobre a Mata Atlântica é que ela possui um espaço amplo com pantanais, rios e lagos, além de várias espécies de planta, como o pau-brasil, a peroba rosa, as palmeiras, o jacarandá e os urucunzeiros. Isso foi um pouco do que eu sei sobre a Mata Atlântica. Valeu, galera! Então, obrigada, eu quero agradecer os aluninhos lá, o Carlos Eduardo, o Luiz Fabrício da Escola Aldo Bonde, né, que colaboraram com a nossa aula, e a aluninha Giovana lá da Escola Alda dos Santos Rebonato, certo? Então, vamos ver se eles falaram, o que eles falaram está correto, se existe mesmo na Mata Atlântica. Então, isso que a gente vai estar confirmando agora com esse textinho aqui, certo? Características da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos mais ricos biomas do planeta, ou seja, tem a maior biodiversidade. É a segunda maior floresta em extensão do Brasil. A área dessa floresta abrange a costa leste, sudeste, sul do Brasil e também do Paraguai e da Argentina. Está presente em 17 estados brasileiros, certo? Então, ali tem algumas palavras, bioma, biodiversidade. Nossa, professora, eu não sei o que é isso. Por isso mesmo que a professora trouxe esse texto para vocês, para a gente estar pesquisando, estar investigando e explorando esses novos termos que vocês ainda não conhecem, para vocês ampliarem o conhecimento de vocês, né, e conseguirem, através dessa pesquisa, melhorar sua escrita, sua leitura e tudo mais, né? E ali tem uma palavrinha ali, Costa Leste. Vocês sabem onde é Costa Leste? Conseguiram imaginar aonde que fica a Mata Atlântica? Não? Olha, eu trouxe uma imagem aqui para facilitar essa visualização, certo? Então, ali está escrito, né, que a nossa Mata Atlântica, ela abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil, certo? E também o Paraguai e a Argentina. Ali naquela linha amarela, vocês conseguem perceber bem direitinho aonde que pega, né? É uma imagem aérea ali, né? Pega os países ali que fazem limite com o Brasil e aonde a Mata Atlântica, esse bioma está presente. Assim, com a imagem, fica muito mais fácil de compreender, né? E se localizar na imagem. Então, como essas questões de imagens, gráficos e outras coisas auxiliam na compreensão de um texto, né? Aqui.
Então, como dizia no nosso texto, a biodiversidade da Mata Atlântica é muito grande. E a gente vai falar um pouquinho durante essa semana dos animais lá. Então, eu citei aqui alguns animais que estão presentes na nossa Mata Atlântica, certo? Aqui eu tenho a imagem do mico-leão-dourado e da onça-pintada. Certo? Temos o lobo-guará, o mico-leão-dourado, a onça-pintada, o bugio, o coati e o tamanduá. Eu coloquei 3 pontinhos ali porque são muitos mais, né? E o que eu queria falar, uma curiosidade aqui para vocês, veja, algum desses, por exemplo, o lobo-guará. O lobo-guará ele está presente hoje em dia na Mata Atlântica, mas eu nas minhas pesquisas lá descobri que ele não era um animal que deveria estar por aqui. Ele é um animal mais de origem lá no Cerrado. O que acontece? Por haver esse desmatamento da Mata Atlântica, o lobo-guará acabou migrando para cá também. Então a gente vai conseguir encontrar atualmente lobo-guará na nossa Mata Atlântica também. O nosso mico-leão-dourado, ele é símbolo da preservação da Mata Atlântica. O mico-leão-dourado, ele é o animal desses todos que eu citei aqui, é o único que é endêmico. Vocês sabem o que é endêmico? A gente vai também estar estudando isso, mas eu já vou adiantar para vocês que é um animal que ele tem origem naquele bioma. Ou seja, desses todos aqui, o único que é um animal endêmico da Mata Atlântica é o mico-leão-dourado, certo? Então, os outros são nativos aqui, ó, a onça, o bugio, o coati, o tamanduá, mas também existem outros biomas em outros lugares. Só desses aqui o mico-leão, que é nosso mesmo. Eu digo nosso porque a nossa cidade, ela está numa região de Mata Atlântica, certo, crianças? Vamos para frente? E um pouquinho da fauna da Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica também tem uma diversidade enorme de plantas, de árvores. E aí, eu citei algumas aqui também. A goiaba, a jabuticaba, a pitanga, o araçá, araucária, palmito jussara e o pau-brasil. Inclusive, a araucária é a árvore símbolo aqui do nosso estado, né, do Paraná. Vocês já devem ter visto a araucária. A araucária, o pinhão vem da araucária, né? Vocês sabiam disso. E essa imagem aqui é da jabuticabeira e da pitangueira, certo? E as 4 primeiras ali, a goiaba, a jabuticaba, a pitanga e o araçá, são árvores endêmicas aqui da nossa Mata Atlântica também. É uma árvore originária aqui da Mata Atlântica, certo? As outras podem ser encontradas em outras regiões também. Essas são endêmicas, certo? Viram ali as imagens, né, das frutas ali? Agora a gente vai fazer algumas atividades, certo? Vocês podem pegar lá o material de vocês para a gente estar acompanhando, que todas as atividades dessa semana vão ser vão estar lá no material de vocês, correto? Vou convidar vocês para acompanhar a leitura. Quem já pegou lá o material na escola, pode acompanhar a leitura comigo, né? Se quiserem grifar alguma palavra que vocês não conheçam, para mais tarde poder pesquisar também, né? E ter mais informações ainda. Então, vocês podem riscar, podem grifar as palavrinhas que vocês não conhecem, ou aquilo que vocês acharam de interessante, né? Termos diferentes. E assim que a gente vai estudando, que a gente vai levantando dados, vai sabendo como, levantando os principais assuntos de um texto. Então, leia o texto informativo abaixo com muita atenção. Mata Atlântica. Originalmente possuía 1.300.000 quilômetros quadrados em 17 estados. Lembra que eu falei lá, que mostrei o mapa para vocês, a imagem no começo? Então, lá não citei os estados, aqui vocês vão saber. Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, que é o nosso estado, né? Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro
e Santa Catarina. Então, são esses estados brasileiros que a Mata Atlântica está presente, certo? Atualmente, possui aproximadamente 12,5% da sua cobertura original, ou seja, de toda a Mata Atlântica original que tinha, né? Ela foi desmatada e só sobraram 12%, 12,5%. Vejam, gente, que pouquinho que restou da sua cobertura original. E a gente vai estar, durante essas nossas aulas, vendo a importância de se preservar esse bioma, né? Então, só falta 12,5% da cobertura original. É muito pouco. E aí ele diz assim, biodiversidade da Mata Atlântica. Então, o que é biodiversidade? A biodiversidade é essa vida que está ali dentro do nosso bioma, que a gente vai estar vendo também para frente. O número estimado de espécies ameaçadas, muitas delas são endêmicas. Então, muitas dessas espécies que eu vou citar aqui o número, elas só estão presentes aqui na nossa Mata Atlântica. Então, lá, 200 espécies de répteis. 270 espécies de mamíferos, 350 espécies de peixes, 370 espécies de anfíbios, 849 espécies de ave e 20.000 espécies de vegetais. Então, não é que tenho 200 répteis, são 270 espécies, 200 espécies. Imagina a quantidade de animais que estão presentes nesse bioma. E ali vegetais 20.000. E desses 20.000, a metade desses 20.000 espécies são também endêmicas, que nem eu falei. Só tem aqui na nossa mata. Então veja a importância de se preservar a Mata Atlântica. Quantas dessas espécies vão se perder se a gente não preservar a Mata Atlântica? Próximo ali, subtítulo, a importância da Mata Atlântica para o meio ambiente. Então, por que será que a Mata Atlântica é importante? Por que nós temos que preservá-la? Então, ali eu citei algumas coisas que fazem da Mata Atlântica, essa importância da Mata Atlântica. Ajuda a regular o clima. Então, você já sabe, né, que as árvores são responsáveis por tudo, né, pela chuva, pela retirada de gás carbônico do ar. Então, se eu não tenho as árvores, eu não vou ter os animais. Então, é toda uma cadeia que vai ocasionar? Aumento de temperatura, o clima vai mudar e muitos outros problemas que a gente vai ter se a gente não tiver a Mata Atlântica. Então, ajuda a regular o clima, protege os rios e nascentes. Então, as nascentes são responsáveis por abastecer os rios e esses rios vão abastecer as cidades. Então você veja, eu não me importo com a Mata Atlântica, não preciso da Mata Atlântica. Precisamos sim, é de lá que vem a água que sai lá na nossa torneira, né? Então, as nascentes, se eu não preservar esses locais que elas estão, o que vai acontecer? Futuramente vai faltar água direta, né? Porque não vai ter mais as nascentes, né? Então, olha a importância de se preservar. Vamos para frente. Proteção do solo, a mesma coisa. Quando se eu desmato, o solo vai ficar fraco, o solo vai acontecer erosão, vai ter desmoronamento e muitas outras consequências. Então, a Mata Atlântica vai estar ajudando nessa proteção do solo. Economia. Nossa, mas o que a economia tem a ver com a Mata Atlântica? Tem muito, gente. Porque se nós soubermos utilizar os recursos que estão presentes lá, a gente, eu digo, né, todas as pessoas, né, a humanidade, ela vai estar tendo seus recursos econômicos e ainda preservando. Que nem, por exemplo, lá as frutinhas lá, que só são endêmicas aqui do norte. Só a goiaba, a pitanga, a jabuticaba, só essas aí já são frutas que geram riquezas, né? Se retiradas corretamente da natureza, podem ser vendidas. Outra coisa que
traz muita economia, que mexe bastante com a economia, é a erva mate. Vocês já tomaram chimarrão lá na casa de vocês? Já? Então, a erva mate é típica aqui da nossa floresta, da nossa Mata Atlântica, certo? Então, gera toda uma economia. E se eu não preservo, tem muitas coisas que vão desaparecer, né? Então, veja quantas frutas e quantas coisas podem, fora os outros vegetais, né? Medicamentos e coisas que podem ser tiradas lá da natureza, certo? Então, a Mata Atlântica é considerada Patrimônio Nacional pela Constituição Federal de 1988. Então, a nossa Constituição que rege, as leis que regem o nosso país, a Constituição Federal de 1988, ela traz lá a Mata Atlântica como um patrimônio nacional, certo? Então, está lá na Constituição, né? Agora só falta ser cumprido, né? Ações para a proteção da Mata Atlântica. Daí aqui a professora trouxe uma lei, a Lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa em bioma Mata Atlântica. Então, aqui eu trouxe só como conhecimento para vocês, não precisa decorar a lei, nada, né? Só para vocês saberem. É em cima dessa lei, que é a Polícia Ambiental e os outros órgãos de proteção ao meio ambiente, se baseiam tanto para realizar multas, para realizar apreensões, né? E para estar fiscalizando. Então, em cima dessa lei que as outras, esses órgãos de proteção vão estar trabalhando, né? Principalmente a Polícia Ambiental, né? Então, conseguiram ler, acompanhar? Se quiserem marcar palavras que não conhecem, fiquem à vontade, podem marcar lá. Vamos para a próxima tela. Aqui a professora trouxe um texto. Lembram que eu falei que nós estaríamos estudando infográficos? Então, é um tipo de texto que traz informações, que traz gráficos, e a gente precisa aprender a ler esse tipo de texto, porque se eu observar cada coisa que está escrito ali, ele tem desenhos, ele vai facilitar a leitura daquele tema. Está escrito ali, primeira coisa que está lá, o tema do infográfico nosso, animais em extinção no Brasil. Então esse eu trouxe, ele fala dos animais em geral. Eu trouxe porque eu achei ele muito explicativo, né? Tem várias questões ali que a gente pode estar observando e aprendendo nesse infográfico. Então a gente tem que aprender a interpretar, a ler esses tipos de textos, né? As informações todas que estão presentes ali. Então, embaixo lá do nosso título diz assim, 9,7% dos animais que estão sob ameaça em 3 diferentes níveis de risco. Esses níveis de riscos, os animais estão separados por níveis, de acordo com esses níveis que a gente sabe se eles estão mais ou menos em perigo de extinção, certo? Então, esse gráfico, esse desenho que tem ali, diz assim, essa meia lua ali diz assim, total de espécies avaliadas, 12.254, certo? Então, aquele desenho representa o total de animais avaliados, certo? E aquele pedacinho pintado ali representa, eles estão colocados aqui no nosso gráfico, 1.173 que estão ali colocados ali. Então, os ameaçados, né? Representam os ameaçados. 12.000 o total que foram analisados e o 1.173 os que estão ameaçados, certo? E aí, vocês podem observar ali, no primeiro ponto ali do gráfico, 318, embaixo está escrito, criticamente em perigo. No segundo diz 406, em perigo. O último, 448, vulnerável. Então, ele tem mais níveis, gente, mas nesse gráfico ele traz esses 3 aqui. Criticamente em perigo e vulnerável. Vocês observaram que aqui embaixo do gráfico tem uma linha pontilhada com uma seta que vai para a direita e para a esquerda? Então, quanto mais para lá, ela vai estar com mais risco de extinção. Para cá, menos risco de extinção, certo? A fonte, CMBio. Essa sigla quer dizer Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade,
certo? Então é um órgão também de preservação. Vocês viram quanta informação num texto desse? Então, se eu ler corretamente todas as informações, eu vou entender e vou ampliar meus conhecimentos, certo? E a gente vai resolver algumas questões agora para estar entendendo melhor esse tipo de texto. Vamos lá. Primeira pergunta. De acordo com o gráfico, responda. Quantas espécies foram avaliadas no total? Então, qual que foi o total de espécies avaliadas? Então, está aqui, ó, total de espécie avaliada, 12.254, né? Avaliadas no total. Lá. Daí vamos colocar a resposta bem correta, lembrando da letra maiúscula no começo de frase e ponto final ao final da frase. Certo, crianças? Foram avaliadas 12.254 espécies. Vejam, vou escrever ela completa, bem escrita, né? Nossa frase. Conseguiram? Vamos para a letra B, a segunda perguntinha ali. Quantas estão ameaçadas no nível em perigo? Aonde que está o nível em perigo? Então, eu vou ter que ir lá no meu infográfico e vou observar que em perigo é o que está no meio. E quantas espécies que estão? 448, 318? Não! 406 espécies. Então, quantas estão no nível em perigo? No nível em perigo estão 406 espécies. Lembrando da letra maiúscula e ponto final, certo? Vamos para a letra C. Qual nível tem mais animais? Olha a pergunta. Qual nível tem mais animais ameaçados? Então, agora eu estou perguntando qual dos níveis está com mais animais ameaçados. Qual seria? Isso mesmo, o nível vulnerável, né? 448. Então, eu coloquei lá. Vocês podem escrever do jeito de vocês também, não tem problema, mas eu estou dando uma sugestão de resposta ali. Só o valor que tem que ser igualzinho, né? Porque senão não fez a leitura correta do gráfico. O nível vulnerável com 448 animais ameaçados, certo? Vamos para a última ali, letra D. Qual nível tem mais risco de extinção? Vejam bem como é importante a interpretação, né, de cada coisa que eu vou fazer. Então, lá a letra C é que tinha mais. Agora a pergunta, qual nível tem mais riscos? Não é a maior quantidade, mais riscos. Então, mais risco é que está indo para o lado direito lá. Mais risco, criticamente em perigo. Então, quantas espécies que são? 318. O nível criticamente em perigo. Vocês podem colocar lá também se quiser a quantidade. Mas a pergunta é, qual nível tem mais risco de extinção? O nível criticamente em perigo. Se quiserem colocar o total ali de 318, podem colocar também, certo? Então, vocês viram que tem que se interpretar o texto, tem que observar, tem que ler. Então, muitas informações ali de uma maneira que necessita de uma boa interpretação, né? Mas não é difícil de conseguir, né? Então, agora a tarefinha para a aula de amanhã, certo? Vamos ver como que é? Então, vocês vão ler novamente lá o texto informativo Mata Atlântica com bastante atenção e vão estar lá, ó, ler de novo, marca as atividades que estão lá, marca as coisas que vocês não conhecem e vão
né? Pesquisa lá alguma coisa que vocês conseguirem, que vocês não conhecerem. Podem pesquisar mais lá sobre as espécies. Vão pesquisar e vão ver tudo isso, né? Marca no texto, risca lá, pesquisar, procurar, é isso. Vou marcando, vou anotando do lado coisas que eu quero saber, vou fazendo anotações de coisas que eu descobri e marco lá tudo que eu não conheço, o que é para mais tarde eu procurar. Certo? Vou lá no dicionário, vou lá no livro, vou procurar na internet, vou perguntar para a mãe, vou perguntar para alguém lá, né, que conheça e assim por diante. É assim que eu vou aprendendo e vou ampliando meus conhecimentos. E aí vocês vão voltar para o texto, vão circular o título principal. Qual será que é o título principal do nosso texto? Sobre o que a gente está falando. Então, o assunto principal é o nosso título, o nosso tema principal, que será a Mata Atlântica, né? Então, isso é o tema principal. Isso é o título principal. E pinte os subtítulos. O que é um subtítulo? Um subtítulo é quando, por exemplo, o tema principal vai ser o título principal, os subtítulos vão ser outros títulos que têm relação ao tema principal, o assunto principal, mas vão estar falando sobre outras coisas em relação àquele assunto, né? Que nem ali no nosso caso ali, vamos ver ali, biodiversidade na Mata Atlântica, a importância da Mata Atlântica para o meio ambiente e ações. Então eram todos assuntos relacionados à Mata Atlântica, mas, né, daí eu precisava dar uma definida nos outros temas ali. Então, são subtemas ou subtítulos que a gente fala, certo? Entenderam? E aí, lá aqui, procure no texto palavras que sejam pouco conhecidas e pesquise seus significados. Então, eu acredito que bioma é uma palavra que vocês ainda não utilizem tanto no seu dia a dia, não é verdade? Então, vocês vão pesquisar lá, vão procurar o significado da palavra bioma, daí da palavra biodiversidade e da palavra endêmicas, certo? Vão escrever ali, que amanhã a gente vai estar discutindo sobre isso. E se tiver mais alguma palavra no texto que vocês não conhecem, que queriam conhecer, também podem colocar lá embaixo, né? E depois vão mandar para a escola para a professora ver. Então, mas principalmente essas 3 palavras. Vão estar pesquisando lá e vendo o significado de cada uma. Então, eu falei para vocês que a gente está estudando um pouquinho diferente a nossa língua portuguesa essa semana. Então, a gente vai estar pesquisando, vai estar explorando. E como a gente não pode estar lá diretamente na nossa Mata Atlântica, naquele lugar bonito que a gente viu nas imagens do vídeo hoje, a gente não pode estar indo lá, a gente vai fazer como isso? Pesquisando, explorando através da internet, através de livros, através de revistas, através de jornais. Muitos jornais às vezes falam sobre os animais e a gente vai estar fazendo essa pesquisa, ampliando nossos conhecimentos de uma maneira divertida, né? Porque eu acho legal você estar estudando sobre os animais, sobre as plantas. É muito interessante conhecer sobre essas coisas. Certo, gente? Espero vocês na próxima aula, quarta-feira, e espero que façam a nossa tarefinha para a gente poder discutir mais sobre o assunto. Certo? Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, a professora Anali. Estava morrendo de saudade de nossas aulas, me recuperei bem e hoje estou aqui para começar de novo, né? Mais umas aulas aí na matemática, isso mesmo. E para a gente começar, a professora tem um recadinho para vocês. A partir de agora, né? Na verdade, a gente já vinha fazendo isso quando a professora estava afastada. Mas a partir de agora, todas as correções das tarefas a professora vai publicar lá no site dela. Então vai aparecer aí para você a foto da onde fica o site da professora.
Então aí, ó, né, essa é a foto da entrada do site. Esse que está em azul aí embaixo é o endereço que dá para acessar. Você pode acessar e colocar ali no endereço, na barra de endereço da internet, né, esse endereço que está aparecendo em azul, e você vai ter acesso a todas as tarefas, mais algumas atividades, alguns vídeos que a professora também está postando lá para ajudar vocês a estudarem melhor e mais aí na casa de vocês. E se você não conseguir acessar, tiver algum problema de acesso, porque não tem como acessar, você pede ajuda para a sua professora da escola, tá? Porque lá na escola a professora vai te ajudar, vai te orientar, ela vai acessar, vai passar para você tudo o que você precisar para o seu estudo, ok? Então marque aí, ó, o endereço da professora, https://analichel.blogspot.com. Tá bom? Esse é o endereço da professora. Acessem lá. Muito bem, então agora a gente vai começar a nossa aula. Vamos para o objetivo da aula de hoje? Então hoje nós vamos fazer uma atividade de medidas de grandezas e medidas, né? Então nosso objetivo hoje é comparar medidas de área e perímetro em figuras planas para descobrir que existem figuras com perímetros iguais e áreas diferentes e outras que possuem áreas iguais e perímetros diferentes. Então, hoje nós vamos fazer essa comparação entre figuras planas e a medida do contorno da figura, que é o perímetro, e a medida da superfície, né, que está ali delimitada por aquele contorno da figura plana. Tá? Então, vamos fazer uma lembrança aí do que é área e do que é perímetro? Vocês lembram, né, que nós já tivemos várias aulas aqui na TV sobre área e perímetro, com a professora Anali, com a professora Nilceia e com a professora Rita. Então, vamos lembrar um pouquinho lá, vai aparecer para vocês aí. Então, né, para a gente dar uma lembradinha no que significa área e perímetro, a professora trouxe uma figura para vocês aí, ó, de uma das aulas que vocês já tiveram aqui na TV. Então, nós temos ali um retângulo ABCD. Esse retângulo, ele tem uma medida de tamanho dos lados, não é verdade? Então, vamos ver qual é a medida do lado? Então, nós temos dois lados paralelos de 8 metros. E nós temos outros dois lados paralelos de 6 metros. Então, esse valor aí, 8 metros e 6 metros, é a medida daquele lado específico desse retângulo. E para a gente saber o perímetro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o contorno dessa figura. E como que a gente calcula esse contorno? A gente faz a soma, né? Então, a gente vai somar lá 8 mais 6, mais 8 mais 6 e vai descobrir que no final esse valor deu 28. Então, esses 28 que deu são 28 metros, né? Por conta aí do contorno, que é o perímetro que a gente quer achar. E na área, a gente vai calcular, né, a região da superfície. Então, olha ali os quadradinhos aparecendo. Esses quadradinhos estão nos mostrando a superfície que está ali dentro daquele limite, né, dado pelos lados do retângulo. E se a gente contar, a gente vai perceber que dentro desse retângulo, nós vamos ter exatos, quantos? Isso, ó, tem gente que contou junto. Tem exatos 48 quadradinhos, que no caso aí de medidas é 48 metros quadrados, porque a gente chamou, né, o lado do quadrado ali como metro, a unidade de medida metro. Mas a gente faz esse cálculo, a gente pode fazer também um cálculo. Esse cálculo a gente pode fazer com uma multiplicação. Vocês já aprenderam isso aqui também na TV com a professora, né? A gente faz o cálculo multiplicando o valor de um lado pelo do outro. Olha ali, ó, 6 vezes 8, 48. Esse 48 é o resultado de quantos quadradinhos tem ali dentro daquele retângulo de 8 por 6, ok? Muito bem, então tá aí, né? A gente lembrou o que é perímetro, o que é área, né, de figura plana usando a figura de um retângulo. Então agora a gente vai estudar um pouquinho mais essas relações entre essas duas medidas, a medida do contorno e a medida da superfície, tá bom? Então, para a gente iniciar, a professora trouxe uma investigação. Vamos ver na telinha?
Considerando o lado do quadradinho verde abaixo como unidade de comprimento e cada quadradinho como uma unidade de medida de área, vamos observar. Então, a gente vai montar aqui na mesa da professora a mesma imagem que está aparecendo aí na telinha para vocês, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui com a professora. Então, a professora vai montar a primeira, vou montar aqui nesse ladinho, que é o lado que vocês vão estar vendo lá na TV. Então, ó, a primeira figura, opa, ela é uma espécie de cruz, né? Que estava aparecendo pra gente lá. Então, ó, montei aqui a cruzinha que estava aparecendo para vocês, na figura 1. A figura 2 que está embaixo é uma espécie de escadinha, né? Vamos lá, vamos montar aqui a escadinha. Então, aqui, a professora está colocando todas as peças. 3 aqui, 2 aqui embaixo e mais uma aqui. Ok, montei a escadinha. Aí agora a gente vai montar a figura 3, que é uma letra H, né? Parecida com uma letra H. Então, vamos montar aqui do ladinho. Todas as pecinhas verdes que vai nos indicar aqui, no final, essa figura plana que nós estamos montando. Isso, figura 3. E a figura 4 é uma figura que parece também uma escada, né? Na verdade, vamos ver se a professora consegue montar aqui para vocês verem na mesma proporção que vai aparecer aí na tela para vocês. Aqui, opa, aqui, mais um quadrinho aqui, outro quadrinho aqui, mais um para fechar. Então, aí, ó, estão as 4 figuras que a professora teve lá na telinha para vocês, mostrando como que é que a gente vai resolver esse desafio. Essa nossa investigação vai nos mostrar aqui uma relação entre a área e o perímetro dessas figuras. Vamos observar aqui nessa primeira figura da professora, que é a cruz, né? Esse sinal de mais, que algumas aí podem, né, tá dizendo que é sinal de mais. Então, veja lá. Nós temos aqui nessa figura, quantos quadrinhos verdes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 quadradinhos verdes montando essa figura. Esses 5 quadradinhos verdes significa que são o quê? Área ou perímetro? O que vocês acham? Isso, é a área, né? Então, nós contamos ali, né, 5 quadradinhos que a gente vai chamar de 5 unidades de área. Então, olha que a professora vai colocar aqui do lado, para vocês verem o registro, né? A área dessa figura é igual a 5 unidades quadradas. Tá? Unidades quadradas porque a gente montou quadradinhos aqui, vocês já sabem sobre isso. Então, esses 5 quadrinhos representam a área. E o perímetro? Como que a gente calcula o perímetro dessa figura? Se aqui agora não tem medida igual tinha na atividade que estava lá no slide, né? Na telinha de vocês apareceu figuras com o número 6 e o número 8. Mas agora a gente não tem aqui figura, a medida mostrada na figura. Como que a gente faz? Ah, professora, mas nós temos o papel quadriculado. O papel quadriculado nos ajuda a observar as medidas e a contar, né? Porque aqui, na verdade, nós não estamos trabalhando com centímetro, com metro, né? A gente não está trabalhando com uma unidade específica. A gente está generalizando. Então, o que é generalizar, professora? É dizer assim como se fosse todos, tá? Então, por isso que a professora usou a letrinha U da palavrinha unidade. Unidade quadrada, que pode ser centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, enfim, né? A unidade que a gente estiver usando para resolver um problema. No caso aqui agora, a gente tem 5 unidades de área, mas o perímetro, vamos ver aqui com a professora? Bem, eu sei que o ladinho do quadradinho vale uma unidade de comprimento. Então, esse ladinho aqui é 1, eu vou chamar de uma unidade. Então, 1, começando por cima aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quanto de perímetro nós temos nessa figura?
12 unidades. Lembra que a professora falou para vocês que as unidades podem ser centímetro, metro, né? A gente vai estar estabelecendo a unidade dependendo do nosso problema. No caso aqui, a professora está só fazendo a contagem do contorno pelo quadriculado, né? Que a gente diz que esta medida aqui do quadrinho vale uma medida de comprimento. Então, 12 unidades de medida de comprimento para o perímetro. Muito bem, então a primeira a gente já fez. Vamos para número 2, que é a segunda, que agora vai ser a próxima que a gente vai fazer. Então, a próxima é aquela figura que parece uma escadinha ali embaixo da figura número 1. Vocês estão vendo aí na telinha, né? Então, agora a gente vai para a figura 2. Vamos olhar aqui com a professora a área. A área é a unidade quadrada, né? Lembra que a professora falou lá da unidade quadrada. Então, vamos contar aqui quantos deu? Deixa a professora arrumar aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é a quantidade de área que eu tenho nessa figura? Vale quanto a área dessa figura? Isso, vale 6. É aquele valor que a gente já tinha contado de quantos quadrinhos, né? Então, no caso aqui, é de 6 unidades quadradas. Agora, vamos ver o contorno. Contorno é o perímetro. Vamos contar com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, que interessante, deu 12 também. Então, vamos lá, vou marcar aqui na nossa fichinha que o perímetro deu 12 unidades de área. A professora vai colocar aqui em cima para vocês poderem enxergar direitinho, tá? Então, o perímetro deu 12 unidades. A área deu 6 unidades quadradas, ok? Beleza? Muito bem. Então, agora vamos para a terceira figura, que a terceira figura é aquela figura parecida com a letra H, tá? A figura número 3. Então, na figura número 3, nós vamos observar aqui na mesa da professora agora quantos quadradinhos, quantas unidades quadradas nós temos aqui. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 unidades quadradas de área nesta figura. Então, a professora vai colocar aqui, ó, para vocês poderem observar aí na casa de vocês, ó, área 7 unidades quadradas, tá bom? Então, vamos deixar aqui do ladinho. Isso. Muito bem. Agora vamos para o perímetro. Perímetro é o contorno. Vamos lá? Começando aqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós temos aqui, nesta figura, 16 unidades no perímetro. Você vai colocar aqui do ladinho para vocês enxergarem aí, tá? Então, nós temos 16 unidades de perímetro e 7 unidades quadradas de área nessa figura aqui. Vocês estão observando que a professora está fazendo a contagem do contorno e a contagem também da superfície que está limitada por esse contorno. Observaram bem, né? Muito bem. Então, agora vamos para a última figura, a quarta, né? A figura número 4, que é aquela escada também que a gente estava observando lá na nossa telinha. Vamos contar quantas unidades quadradas nós temos nessa figura? Contem com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos quantas unidades quadradas? 6 unidades quadradas. Então, nós temos a área da figura com 6 unidades quadradas, tá? Então, 6 unidades quadradas é a área dessa figura. E o perímetro? Vamos contar junto? Vamos começar aqui, ó, nessa parte de cima aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quanto que é a unidade de perímetro, que é o contorno da figura? São 14 unidades. Então, aqui a professora vai deixar aqui do ladinho também a plaquinha do perímetro. Então, de novo, relembrando,
área é a unidade quadrada, ou seja, é toda a região que está aqui limitada pelo perímetro, pelo contorno, tá? Então, nós temos uma relação entre esse perímetro e esse contorno. Então, agora a gente vai entrar aí na telinha para a gente dar uma olhada em todas essas nossas sistematizações que a professora fez aqui na mesa. Então, veja lá, a figura 1 tinha 12 de perímetro, a figura 2 tinha 12, a figura 3 tinha 16 e a figura 4 tinha 14. Então, observe esses quatro perímetros. Ótimo, então observaram? Muito bem, daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta para vocês. Agora vamos para a área. Então, a primeira figura tinha 5 unidades, a outra figura tinha 6 unidades quadradas, né? Sempre unidades quadradas, mas trabalhando com área. A terceira figura, 7 unidades quadradas, e a quarta figura, 6 unidades quadradas. Observem aí nessas medidas entre a área e o perímetro. Vejam que vocês estão observando que tem perímetros que são iguais. Quais são as figuras que vocês estão observando aí que tem o mesmo perímetro, que vocês estão vendo e a unidade ali, o valor do perímetro é o mesmo? Quais são essas figuras? Isso, a figura 1 e a figura 2. Então, nós temos perímetro iguais na figura 1 e na figura 2. 12 unidades de comprimento. E agora, quais figuras são de valor, né, que tem o mesmo valor na área? Que tem exatamente a mesma área. Isso, muito bem. Olha que observação que vocês fizeram, né? É a figura número 2 e a figura número 4, isto mesmo. Então, vejam ali nessa situação agora, da figura 2 com a figura 4. Nós temos a mesma área, mas o perímetro mudou. E na figura 1 com a figura 2, nós tínhamos o mesmo perímetro, ou seja, no mesmo contorno, mas a área mudou. Então, quando a gente tem essa relação ali, o que a gente pode concluir com isso, professora? A gente pode concluir que a área e o perímetro nem sempre, né, a região, né, que tem aquela área, nem sempre vai ter o mesmo perímetro que a outra que tem a mesma área. Então, depende do quê? Depende da colocação, da onde eu vou pôr, da onde eu vou limitar, né, ou da onde eu vou contar o quadradinho. Então, o contorno pode ser o mesmo e a região de dentro pode dar um valor diferente. Ou a região de dentro, que é a área, pode ser igual, mas o contorno da figura pode ser diferente. Então, necessariamente, não é todas as áreas de 6 unidades que vai ter um perímetro igual. Não são todas as áreas ou todas as figuras que têm 10 de perímetro que vai ter a mesma área. Então, existe essa relação de que pode ser perímetro igual e área diferente. Ou, ao contrário, ter a mesma área com perímetros diferentes. Observaram nessa nossa atividade? Muito bem. Então, a professora trouxe aí para vocês ficarem, talvez vocês já tenham conhecimento, né? Mas a professora trouxe aqui para vocês hoje um jogo chamado Tetris. Vocês já ouviram falar nesse jogo? Tetris? Então, o Tetris é um jogo que tem versões eletrônicas também. Além de ter a versão analógica ou a versão de brinquedo, né, que dá para a gente mexer, ele também tem a versão eletrônica, que alguns celulares, smartphones, né, ou tablets até podem ter lá uma versão, né, para ser jogada eletronicamente. Então a professora trouxe aí para vocês verem uma versão eletrônica desse jogo chamado Tetris. Daí daqui a pouquinho vocês vão voltar aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse jogo. Vamos ver aí na telinha? Então tá aí, ó. Esse é um jogo que vai aparecer já para vocês ali, ó, tá começando. Tá vendo que tá descendo umas figuras planas e a pessoa tem que encaixar essas figuras uma nas outras para poder fechar toda a área que está limitada ali pela telinha desse celular? Então, isso é o Tetris. É um jogo, né, que é formado por peças. Essas peças, nesse caso do Tetris, tem apenas 4 unidades de área.
E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre elas. O objetivo desse jogo, o que é para fazer, professor? Então, o objetivo do jogo, do Tetris, é fechar toda aquela área e quando vai fechando a área da linha, ele vai abaixando, né? Vai abaixando para você poder encaixar mais e mais pecinhas ali para que você possa, então, compor toda aquela área. E o legal do jogo do Tetris é que ele é formado por peças de poliminós. O que é isso, professor? O que é um poliminó? Então, a professora vai mostrar aqui rapidinho para vocês aqui nesse papel quadriculado que a gente fez a nossa primeira atividade, o que significa um poliminó. Então, nós temos, vocês já ouviram falar naquele jogo chamado dominó? Já, né? O que o dominó traz? Dois números, né? Um de um lado, outro do outro. Então, o dominó é duas pecinhas, ó, por isso que chama dominó. É de dois, fala de dois, dominó, tá? Agora, quando eu tenho três pecinhas grudadas assim, grudadinhas, né? Elas têm que estar todas grudadinhas. Se elas estão todas grudadinhas, eu chamo de triminó. Por que tri? Porque tem três peças. E ela pode ser formada desse jeito, pode ser formada desse outro jeito, né? Nós temos vários tipos de formação. Pode ser deitada, o triminó pode aparecer deitado, né? Então, vejam, nós temos várias opções de formato de peças. E nós temos, além do triminó, o tetraminó, que é aquele que é formado por quatro pedaços de área, né? O limite aqui, no caso, seriam 4. Ó, a professora vai pôr mais um exemplo aqui para vocês. Ó. Nós temos aqui 3 pecinhas de um tetraminó, tá? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Todas as pecinhas têm a mesma área. Ok? Então, no caso das peças dos poliminós, as áreas sempre vão ser iguais. Tá? Então, o tetra tem 4 unidades de área. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse jogo do Tetris, né? Então, aqui nesse cartaz que a professora está mostrando aqui do lado, nós temos aqui algumas peças desse Tetris, tá? Então, essas peças do Tetris que tá aparecendo para vocês aí, são algumas peças que estão no jogo do Tetris. Vamos observar essa primeira aqui, ó. Essa que parece um T viradinho. Então, vamos olhar ali a área e o perímetro desta peça, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 unidades, porque a professora já falou para vocês que o Tetris as peças do Tetris, né? Elas são peças de um poliminó. Então, tá aqui, ó, a professora vai colocar aqui do ladinho o valor da área dessa peça. Então, essa peça tem área 4 unidades quadradas. Beleza? Agora, vamos ver o contorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, qual é o contorno do perímetro desta nossa figura? 10 unidades de comprimento. Então, a professora escreveu aqui, vou grudar aqui do ladinho agora, para vocês ficarem aí na casa com o registro. Então, tá lá. A área são 4 unidades e o perímetro 4 unidades quadradas e o perímetro 10 unidades de comprimento. Então, nós temos essas peças do Tetris, né? De todas elas têm, como eu falei, né, 4 unidades quadradas de área. Mas nós temos aí uma atividade, né, um probleminha do Silvio. Nós vamos ver lá o que o Silvio está querendo descobrir com essas peças aqui do Tetris. Vamos ver? O Silvio está brincando então com o seu Tetris e descobriu algo interessante sobre ele. Ao verificar a área e o perímetro das peças, será que você consegue dizer para a professora aqui o que ele descobriu? Bem, então voltando aqui para a nossa telinha agora aqui do nosso cartaz. Ele descobriu alguma coisa interessante no Tetris em relação à área e perímetro. Será que a gente consegue descobrir a mesma coisa que ele? Vamos ver? Então agora vai aparecer na telinha para vocês. Nós temos a primeira que a gente já descobriu. Qual que é a primeira? Que nós temos o perímetro 10 unidades e a área 4 unidades. Vamos para a segunda? O perímetro 10, a área 4. Opa! Olha bem o que aconteceu na primeira e na segunda aí. Vejam bem, nós temos 10 unidades de comprimento de perímetro e 4 unidades quadradas de área
nas duas peças? Que interessante. Vamos ver a próxima peça? Agora nós temos perímetro de 8 unidades de comprimento e a área 4 unidades quadradas. Agora já ficou diferente, o perímetro não é a mesma coisa. Vamos ver a próxima? Nós temos, na próxima, 10 unidades de comprimento e 4 unidades quadradas. Opa, olha que agora voltou de novo o perímetro e a área ficar igual a antes. Olha, observe bem isso aí. Próxima peça, 10 unidades de perímetro e 4 unidades quadradas de área. Vão observando. Próxima, perímetro 10 unidades, área 4 unidades quadradas. Que interessante esse Tetris. E na última peça, 10 unidades de perímetro, 4 unidades quadradas de área. Que legal! O que será que o Silvio descobriu com essa atividade? O que será que ele descobriu? Será que você consegue dizer para a professora aqui qual é a descoberta dele, olhando essa telinha que está aparecendo para você na TV? Olha os perímetros e as áreas. Tem gente que já falou que eu já escutei. Então, vamos ver a resposta dessa atividade? Então, o que o Silvio descobriu foi que as peças têm todas a mesma área e que possuem o mesmo perímetro, mas tem uma peça que tem perímetro diferente. Qual é essa peça que tem perímetro diferente? Qual é? De cor amarela. Lembram lá quanto que tinha de cor amarela? Isso, na de cor amarela nós tínhamos 4 unidades de área e 8 unidades de perímetro, porque se você contar ali na peça amarela, você vai ver ali que nós temos 4 unidades, né, no perímetro do contorno da figura. Se você contar ali, você vai contar 4 risquinhos de lado do quadrado. Muito bem, então essa foi a atividade que o Silvio tinha que descobrir lá, né, que ele fez observando as peças do jogo dele. Agora nós vamos fazer uma outra atividade que tem ali uma espécie de a figura de planta baixa, né, onde tem cá a sala, o quarto, a cozinha. Vocês já ouviram alguma atividade nesse sentido de descobrir a área das peças da casa? Já descobriram, né? Já tiveram essa aula com a professora Rita, inclusive, não foi? Então, a professora trouxe aqui para vocês também uma atividade dessa para a gente observar a área e perímetro. Vamos ver? Muito bem, crianças. Então, agora essa atividade está aqui, ó, na nossa lousa, né? Que vai aparecer para vocês também na telinha de vocês. Nós temos aqui uma imagem, né, de representação de uma planta baixa de uma casa que tem quarto, sala, corredor, cozinha e banheiro. A gente pergunta aqui agora, qual é o perímetro de cada cômodo desta casa? Então, a gente vai contar o perímetro daqui, de cada um dos cômodos. Se a gente observar a sala, o quarto 1, o quarto 2, a cozinha, o corredor e o banheiro, a gente vai contar o contorno, né? Vamos pegar só o exemplo aqui do quarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o contorno do quadro é 16 metros, porque a gente está trabalhando com a unidade metros, né? E se a gente for contar todos os quadradinhos aqui, vai dar 16 também, porque 4 vezes 4 é 16. Vamos ver aqui, então, o perímetro de cada um dos cômodos? Então, ó, a sala tem 18, o quarto 1, 14, o quarto 2, 16, o corredor 16, a cozinha 16 e o banheiro 10. Opa, olha, apareceu, né, perímetros iguais aí. Então, dos perímetros que são iguais, quais são os cômodos que têm perímetros iguais? Quarto 2, 16. Corredor 16. Cozinha 16 metros. Então, nós temos aqui de todos dos 3, né, que são iguais, o quarto 2, o corredor e a cozinha, que são 16 metros de perímetro, dentre esses 3 aqui, qual deles tem a maior, né, a maior área? Vamos observar aqui então, aqui, ó, quarto 2. Nós já sabemos que é 16 de comprimento do contorno. Vamos ver a área? 4 vezes 4, 16. Então, quarto 2 tem 16. Vamos ver o corredor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 corredor. Vamos ver a cozinha?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, aqui tinha 16, aqui tem 14, aqui tem 8. Qual que é o que tem maior área? Então, ó, observando, quarto 2, 16, corredor 8, cozinha 14. Quem é que tem maior área? Isso, quarto 2. E a menor? O corredor. Então, essa é uma atividade que vocês vão fazer também em casa de tarefa depois. Vai aparecer uma atividade bem parecida para vocês. Vamos ver a tarefa? A tarefa, então, tá aí, né? Aqui nós temos a planta baixa de uma casa, as perguntas também sobre a sua área, o seu perímetro, que você vai responder. Ao responder as perguntas, você vai observar também que tem aqui, ó. Primeiro, qual a área total desta casa ou desse apartamento? O perímetro total, quando eu falo total, é o contorno geral, tá? E a área também é a área total. Quais cômodos têm a mesma área? Vamos ter que descobrir quais são os cômodos que têm a mesma área. Quais têm o mesmo perímetro? Vamos observar também quais são os mesmos perímetros. E desses cômodos com o mesmo perímetro, quais deles têm áreas diferentes? Vamos dizer o nome dos dois cômodos que têm áreas diferentes. Bem, e tudo isso que a gente aprendeu hoje foi para atingir o nosso objetivo. Qual era o objetivo da nossa aula? Então tá aí, ó, o objetivo da nossa aula era comparar medidas de área e perímetro em figuras planas para descobrir que existem figuras com perímetros iguais e áreas diferentes e outras que possuem áreas iguais e perímetros diferentes. E a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo da aula de hoje, não é verdade? Muito bem. Então a gente vai ficando por aqui, se esforça, faz a tarefa, não deixa de tentar, porque é tentando que a gente aprende. Se a gente errar, a gente apaga e arruma, ok? E não esquece, a correção da tarefa está lá no blog da professora. Pede ajuda para a sua professora da escola se você não conseguir, ok? Um beijo e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Hora da notícia. Hora da notícia. Não percam hoje, às 9 horas, na TV Educativa, o programa Vem Aprender, falando sobre a função dos meios de comunicação. Que legal! Acho que vou ligar pra Ana. Mãe, vou ligar pra Ana. Tá bom. Alô? Ana? Oi, aqui é a Mari. Oi, Mari. Então, eu vi aqui no rádio que hoje vai passar na TV Educativa, no Vem Aprender, sobre os meios de comunicação. Eu vou assistir, ok? Então, não perca, vai ser muito legal. Sério, que legal. Vou pedir pra Sammy não perder o programa Vem Aprender. Tchau, beijos. Tchau, beijo. Oi, tudo bem? O programa Vem Aprender já vai começar. Chegou mensagem pra você. Quem que essa hora está me mandando mensagem? É a Ana, que a aula já está começando. Tá bom. Acho que eu vou ligar pra minha professora. Ai, desculpa. Meu telefone tá tocando. Deixa eu atender só rapidinho. Oi, prof. Oi, Sammy. A Ana acabou de mandar um texto aqui pra mim falando que a aula já tá começando. Ok. Eu já tô preparada, já preparei meu caderno, meu estojo e vou agora estudar, né? Muito bem. Tá bom. Beijo. Oi, crianças, me desculpem ter me atrapalhado agora para começar a nossa aula, mas vocês viram que já me avisaram que a aula estava começando. Vocês viram isso? E hoje, vocês já perceberam sobre o que vai ser a nossa aula? Vamos lá ver o objetivo dela de hoje? Vamos lá!
Hoje nós vamos conversar sobre a função dos meios de comunicação no mundo contemporâneo. Vamos falar sobre a internet também. Como vocês perceberam nesse vídeo que começou a nossa aula de hoje, por onde que as pessoas tinham as informações do que estava acontecendo, não só na sua cidade, mas às vezes no mundo todo. Por onde que começou tudo isso daí? Eu sei que tem gente que já respondeu aí na sua casa que era por carta, que as pessoas se comunicavam por carta. E tá certo sim, antes era por carta mesmo. Mas a carta, ela era um meio de comunicação individual. Você conversava individualmente. Lá em 1860, mais ou menos, foi inventado um meio de comunicação em massa, ou seja, um jeito de levar as informações para muitas pessoas ao mesmo tempo. E vocês já viram aí um deles. Então, este é o rádio, um dos primeiros meios de comunicação em massa. As pessoas, elas passaram a ser integradas através desse meio de comunicação. Estava fazendo o almoço, estava trabalhando e estava lá com a sua musiquinha, estava lá escutando o rádio, o noticiário. E todo mundo se comunicava através disso, as informações eram repassadas dessa maneira. Inclusive, tinha novela no rádio, você acredita? Mas quer ver? Vou colocar até um pedacinho para vocês escutarem nesse nosso rádio como que eram as radionovelas, porque começou a ter um entretenimento também. Vamos lá? Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Vocês perceberam a qualidade do áudio? Essa é uma radionovela que passou mesmo. Vocês perceberam como que era o áudio daquela época, a linguagem que era falada, né? E vocês também agora, eu vou colocar mais um pedacinho para vocês perceberem que para que as pessoas conseguissem acompanhar estas radionovelas, eles precisavam ser muito bem detalhado. Era como se estivesse lendo um livro, só que na rádio. Então, quem não sabia ler, podia ter acesso às informações, podia ter acesso às radionovelas, podia imaginar, sonhar com o que estava acontecendo. Então, vamos acompanhar mais um pedacinho. Imaginem junto comigo aí. Agora vamos caminhar em silêncio, em absoluto silêncio. Muito bem. Graciela. Em silêncio, Albertinho. E em silêncio caminharam lentamente pelo jardim, debaixo de um dossel de astros, atapetado de prata pela luz da lua, que se infiltrava por entre os ramos das velhas árvores também silenciosas. O ambiente estava saturado de fragrâncias, e Graziela, apoiada ao braço do Dr. Alberto Limontas, era toda cadência no suave desprendimento da sua provocante beleza. Gostaram? Diferente, né? A gente imaginar assim essa cena e estar escutando pelo rádio. Mas é legal, eu gostei. Também aqui no Brasil o rádio teve muita influência, não? Lá em 1860 foi no mundo que foi começado a ser desenvolvido, a ser inventado o rádio. Aqui no Brasil foi mais ou menos ali pela década de 1930. Em 1922 teve a primeira transmissão de rádio, mas ela não foi aberta para todo mundo. E ali em 1930 até 1960 é o auge do rádio. As duplas sertanejas, as bandas, as músicas, todo mundo fazia sucesso no rádio porque podia espalhar para várias pessoas ao mesmo tempo aquela informação e aquele entretenimento. Hoje em dia, vejam só,
Hoje a gente já encontra um rádio muito diferente, que não tem apenas a função de rádio, só de transmitir as ondas de rádio. A gente pode colocar pendrive, a gente pode colocar por Bluetooth. Então, as tecnologias mudaram, mas ainda hoje existem os programas de rádio, ainda hoje tem muita gente que escuta. Eu tenho certeza que a avó tem um radinho que fica escutando de manhã cedo o noticiário, as informações na rádio de manhã cedo. Isso é um costume que a gente tem e ainda hoje, por mais que tenha mudado a fisionomia, o modelo do aparelho, ainda a sua função é a mesma, transmitir informações a um grande número de pessoas. Outro meio de comunicação muito importante que nós tivemos foi a televisão. A televisão aqui no Brasil, ela surgiu em 1950 mais ou menos, tá? E antigamente a nossa televisão era assim como vocês estão vendo ali na primeira imagem. Ela tinha essa caixa atrás, que era chamada TV de tubo. Essas antenas que hoje a gente coloca nos desenhos, quando a gente faz aqueles desenhos, que coloca essas anteninhas para cima assim, antigamente não funcionava se não tivesse esse tipo de antena. Ainda hoje a gente precisa da antena, mas já não é mais nesse modelo. Tinha algumas televisões que tinham caixinhas para a gente mudar o canal. Não eram tantos canais que tinha também na televisão aberta. E a única coisa que passava na televisão era a programação que a TV dispunha. Dava para colocar pendrive, prof? Não dava para pôr pendrive. Prof, e como é que fazia? Tinha controle remoto? Não tinha controle remoto. Tinha que ir lá no botãozinho da televisão para trocar de canal, para aumentar o volume, para sintonizar. Às vezes aquele chiado que hoje a gente quase nem vê mais na televisão, que fica aquele chuviscado, sabe? Na televisão antigamente era direto, a gente tinha que ir lá sintonizar. Hoje em dia quase nunca isso acontece, né? Olha como são as televisões hoje. Elas já são fininhas, as telas são bem maiores, né? Eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho dos comerciais da primeira televisão que existiu no Brasil. É a TV Tupi, tá? E ela foi inventada, ela foi ao ar em 1950 e ela foi extinta. Ela não passa mais, ela deixou de ser exibida na televisão em 1980. Mas eu trouxe para vocês verem o comercial, como é que é. Prestem atenção na qualidade do vídeo, prestem atenção nas informações que continha, reparem nas cores, reparem na qualidade dos movimentos que tinha também, que não é igual hoje, era bem diferente. Curtam aí em casa. A Tupi tem os melhores programas. Gostaram, crianças? Viram como era diferente? Também agora nós temos um outro meio de comunicação que, na verdade, ele é antes do rádio, antes da TV, só que ele foi mudando também conforme o tempo. Só que para esse meio de comunicação que a gente está vendo aqui na tela, que é o jornal, ele era só para quem sabia ler e podia ler aquelas informações. E naquela época não era tão fácil assim a ter acesso à escola. As pessoas iam trabalhar e não tinham acesso à escola, não iam para a escola. Então, os jornais eram só para quem era letrado, só para quem tinha alfabetização. Mas era um meio de comunicação muito importante. E antes eles eram impressos assim,
e as pessoas compravam isso nas bancas de jornais, eram distribuídos e compravam, assinavam esse jornal para estar recebendo estas informações. Hoje, o jornal já não é mais assim. Agora, a gente pode encontrar o jornal disponível na internet. Então vejam, ó, a prof acessou o site da Folha de São Paulo e encontrou esta matéria, falando sobre a internet, quando que ela foi criada. E se vocês repararem aqui, a data desse jornal é de 4 de setembro. A publicação aqui, ela foi feita no dia 12 de agosto de 2001. A prof que acessou em setembro de 2020. A publicação é de agosto de 2001. Então, hoje em dia, a gente pode ter acesso a informações, a jornais que já foram publicados. Será que alguém teria guardado um jornal de 2001 ainda no papel, em conservação boa, para a gente estar lendo dessa forma? Eu acredito que não. Então, hoje a gente tem acesso a informações também de jornais que já passaram e também a informações do dia. É só você ir clicando no site que você vai encontrando estas informações. Um outro meio de comunicação também que foi evoluindo com o tempo e que hoje é mais difícil a gente comprar na banca são as revistas. Estão vendo essas revistas aqui? Quando a prof era criança, alguns anos atrás, a gente não tinha joguinho. Vou pegar meu celular e vou jogar joguinho no celular. Não, a gente tinha nas revistas, a gente ia lá e preenchia cruzadinha, lia gibi na revista, as coisas diferentes a gente encontrava tudo na revista. Essas aqui são modelos de revistas para crianças, mas também tinha revista para adultos e eram as informações também que eram repassadas. Então, foi evoluindo com o tempo e hoje a gente também encontra estas revistas online. A gente digita lá na barrinha de busca e encontra estas revistas online, tá? E agora, acho que o meio de comunicação que vocês mais conhecem e que está mais em alta hoje em dia é a internet. Meus caros alunos, não era a internet assim como vocês conhecem hoje em dia. Para começar, a internet ela não foi criada para nós pesquisarmos no Google. Não foi criada para nós brincarmos com joguinhos na internet ou assistir vídeos no YouTube. Sabe para que ela foi criada? Ela foi criada para armazenar dados da guerra. Você acredita nisso? Lá naquela matéria que a gente viu no jornal, 1969, estava tendo a Guerra Fria. E aí, os Estados Unidos precisavam armazenar informações e que se fosse bombardeada, se sofresse algum ataque, precisava que não afetasse essas informações, que ninguém roubasse essas informações deles. Então eles pegaram e criaram um banco de dados, só que não era físico, era tudo online. E aí foi inventada a internet e depois, com o tempo, ela foi sendo divulgada, ela foi sendo liberada para que todos fossem usando como site de busca para pesquisas científicas, trocas científicas. Mas eu vou mostrar para vocês como que era. Então, primeiro de tudo, nosso computador lá de 1990 era assim. Não era no celular, era assim, tinha que ter tudo isso. Segunda coisa, para desconectar a internet, a gente tinha que digitar o número do nosso telefone. Então tinha que ter a linha telefônica e digitava o número do telefone para poder conectar com a internet. Depois aparecia essa tela. E aí vocês vão conhecer um som que eu acho que vocês não sabem de onde que ele vem, mas vamos ver lá. Pois é, nada agradável, né? Mas isso ficava por tempos, como era difícil conectar, ficava por tempos escutando este barulhinho aí, tá? Então, era assim que se conectava à internet e era lenta, não era igual a hoje. Hoje em dia, a internet ela conecta você a qualquer lugar do mundo, certo? E
é bem fácil o acesso. Espero que vocês estejam acompanhando tanto na TV as nossas aulas, como pela internet, porque está disponível no celular de vocês e vocês podem estar acompanhando a qualquer momento do dia as aulas, inclusive que já passaram, que você por um acaso não tenha assistido. Legal, né? Muito conhecimento. Vou mostrar para vocês agora, aqui na nossa mesa, olha algumas coisas que a prof trouxe. O telefone, como que ele era, o rádio, o jornal e a revista. Então, são alguns meios de comunicação que nós utilizamos na nossa aula. E agora, nós temos aqui algumas palavras sobre meios de comunicação que estão todas embaralhadas. Quero que você me ajude a descobrir quais são essas palavras. Vamos lá, então, por primeiro, eu vou separar por cores e vocês me ajudam a montar esta palavra. Vou começar pelas azuis. Então, olha lá. Um dos meios de comunicação que nós vimos hoje foi o... Vamos ver aqui, último azul. Jornal. Então, está aqui. Jornal, um dos primeiros meios de comunicação que teve. O outro foi... Vamos ver se você... Vou juntar as amarelas aqui. Vamos ver se vocês conseguem formar essa palavra. Começa aqui com o R... Aqui, tinha perdido. Opa, tá trocado. Revista. O próximo que nós temos é o nosso rádio. O próximo, vamos ver aqui, vamos juntar as laranjas, é a... Opa! Televisão. Opa! Televisão. O telefone, né? Que foi inventado depois, utilizado depois. E por último, e não menos importante e muito mais utilizada, a nossa internet. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e conhecido um pouco dos meios de comunicação que nós utilizamos durante o nosso dia, no nosso dia a dia aí, por vários anos aí já que estamos utilizando. Tá bom, crianças? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau! Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Fica aqui um agradecimento dos nossos CMEIs e escolas e principalmente dos professores e professoras. A vocês que estão lendo, estudando e fazendo as atividades com muita atenção e capricho. Continuem, porque assim vamos finalizar o nosso ano letivo. Já sabem, esse coronavírus não pode impedir você de estudar. Além disso, não esqueça de se proteger, ficando em casa e usando a máscara. Você e toda a sua família. A pandemia ainda não acabou. Nosso telefone, você já sabe, 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Vai, Edu! Agora vocês estão se perguntando, mas professora, e as famílias? A gente começa devagarinho, criança. Então vamos comigo. Oi, prof, hoje vou cantar a música do quê? Coloca a mão, meu amor. Deixa o quer descarregar. Coloca a mão no meu ombro. Quer descarregar.
Eu sou a Magna, vocês são os boi. Passageiros são os nossos porções. Piuí, 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 coloca a mão no meu ombro. Piuí, piuí, deixa o quente carregar.